Por um momento, o homem mais poderoso do mundo, o imperador de Roma, senhor de milhões de vidas, conquistador de nações inteiras. Agora, imaginem esse mesmo homem humilhado, derrotado, forçado a implorar por paz, por uma mulher que a história tentou apagar. Uma mulher que lutava com apenas um olho. O ano era 25 a.C. O lugar, as fronteiras escaldantes entre o Egito e a Núbia. De um lado, o imperador Augusto, o dono do mundo conhecido. Do outro, ela. Seu nome era Amanirenas, uma Candaque, uma rainha guerreira. E ela fez o que ninguém jamais havia conseguido. Parou a expansão romana na África. Para sempre. Mas a história que vocês vão ouvir hoje ficou enterrada por 2000 anos. Afinal, por que contar ao mundo que uma mulher africana, cega de um olho, colocou de joelhos o império mais poderoso da história? Isso não convinha a ninguém. Se você está preparado para descobrir como uma rainha núbia reescreveu as regras da guerra, se quer saber como ela, literalmente, aterrorizou Roma e forçou o império a recuar, então já fortalece no like, porque essa história vai virar tudo o que você sabe sobre o mundo antigo de cabeça para baixo. Para entender a dimensão do feito de Amanirenas, precisamos voltar um pouco no tempo. Roma estava no auge. Júlio César tinha sido assassinado e Augusto, o primeiro imperador, consolidava o maior império que o mundo já tinha visto. Mas ao sul do Egito, na região que hoje conhecemos como Sudão, existia um reino que até mesmo Roma respeitava e temia: o reino de Kush, a Núbia. E escutem bem isso: enquanto a Europa ainda emergia da barbárie, os núbios já tinham uma civilização milenar. Eles tinham mais de 200 pirâmides, mais do que o próprio Egito. Dominavam o ferro quando outros ainda usavam bronze. E o mais importante, eles tinham as Candaques. Elas não eram rainhas decorativas, eram guerreiras, comandantes, líderes absolutas que marchavam na frente de seus exércitos. E Amanirenas, que assumiu o trono por volta de 40 a.C., era a mais temível de todas. O historiador grego Estrabão a descreveu como uma mulher de temperamento masculino e cega de um olho. Uma cicatriz de batalha que ela carregava com orgulho. Tudo mudou em 30 a.C. Roma conquistou o Egito. Cleópatra estava morta. E pela primeira vez, a fronteira de Roma tocava a fronteira da Núbia. E nós sabemos que como Roma funcionava, não é? Conquista, expansão, dominação. Eles olharam para o sul e pensaram: mais um reino para esmagar. E com uma rainha ferida no comando, vai ser fácil. Eles mal sabiam o que estava vindo em sua direção. A primeira provocação romana foi sutil, mas calculada. Começaram a cobrar impostos dos núbios. A gota d'água, instalar estátuas de Augusto em cidades fronteiriças. Para Roma, era propaganda. Para os núbios, era uma declaração de guerra. Colocar a estátua de um imperador estrangeiro em solo núbio era cuspir na face dos seus deuses. E Amanirenas não era mulher de engolir desaforos. Em 25 a.C., ela tomou sua decisão. Mobilizou um exército de 30.000 guerreiros. E fez mais.
marchou pessoalmente à frente deles. Uma rainha de 50 anos, cega de um olho, com uma vida inteira de experiência militar. O plano dela era genial: atacar primeiro, atacar com força e atacar onde Roma menos esperava. Enquanto os romanos se distraíam, Amanirenas avançou como uma tempestade sobre Siene, a cidade mais ao sul do Egito romano. A guarnição romana nem soube o que a atingiu. A cidade caiu em um dia. Mas o que ela fez a seguir foi o seu verdadeiro golpe de mestre. Ela foi direto para as estátuas de Augusto e as destruiu, uma a uma. E com a estátua principal, ela fez o impensável. Decapitou a estátua de mármore do imperador e levou a cabeça como troféu para sua capital, Meró. Imaginem a mensagem: a cabeça do homem mais poderoso do mundo sendo levada para ser literalmente pisoteada por guerreiros comandados por uma mulher de um olho só. A notícia caiu como uma bomba em Roma. Augusto estava furioso. Uma bárbara desafiando o império? A ordem foi imediata: esmagar a rebelião. Roma enviou 3 legiões completas, uma força esmagadora. Mas Amanirenas não era uma inimiga convencional. Ela atraiu os romanos para o seu território, para além das cataratas do Nilo, onde as grandes legiões se tornavam lentas e vulneráveis. A genialidade de Amanirenas estava na guerra psicológica. Ela usou os lendários arqueiros núbios, capazes de acertar um alvo a 200 metros, para fustigar as legiões dia e noite. Ela transformou o deserto num inferno para os invasores. Frustrado, o general Petrônio cometeu o erro que selaria seu destino: um ataque direto à fortaleza de Napata. Era a armadilha perfeita. Amanirenas fingiu uma retirada, atraindo os romanos para o centro da armadilha. Então, de 3 lados diferentes, milhares de guerreiros núbios surgiram do nada. Os romanos estavam cercados. E Amanirenas não estava comandando à distância. Ela estava lá, na linha frente, lutando ao lado de seus guerreiros. Imaginem a cena: a rainha de um olho só, com mais de 50 anos, abrindo caminho entre os melhores soldados do mundo. Sua presença era aterrorizante e inspiradora. A batalha foi um massacre. Petrônio foi forçado a uma humilhante retirada. Mas Amanirenas ainda não havia terminado. Em vez de perseguir os romanos, ela fez algo ainda mais inteligente. Enviou embaixadores a Roma. A mensagem era clara e devastadora: parem, ou vamos mostrar do que uma rainha de um olho só é capaz. Augusto estava encurralado. Continuar a guerra era admitir que não conseguia derrotá-la. Parar a guerra era admitir que ela havia vencido. Em 22 a.C., 3 anos após o início da guerra, Augusto fez algo imprecedente. Ele cedeu. O Tratado de Samos reconheceu a Núbia como uma nação soberana. Roma renunciou a qualquer território e, mais impressionante, concordou em nunca mais cobrar impostos. Foi uma vitória completa, absoluta. Sou a voz. Você tem 30 segundos para pensar, para concluir a história. Por que, no contexto de Amanirenas, os registros da verdade se perderam? E qual o caminho para reviver essa memória? E o que restou da história dela e o que ela nos ensina? Então,
Por que essa história épica não está nos nossos livros? Porque a história é escrita pelos vencedores. E quando o vencedor é humilhado, a história é reescrita. Os romanos trataram o caso como distúrbios na fronteira. A verdade só começou a emergir em 1909. Arqueólogos, cavando na antiga capital de Meró, encontraram algo extraordinário. Enterrado sob os estepos de um templo, estava a cabeça de mármore de Augusto, a mesma que Amanirenas arrancou quase 2000 anos antes. A prova irrefutável de que a lenda era real. Amanirenas transformou o que o mundo via como uma fraqueza em